dia! Estamos em véspera de Natal praticamente. Vocês acharam que não ia ter live de terça-feira, mas com certeza estou aqui. Porque com o ano chegando ao fim, nós nos voltamos a refletir e a pensar tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou ao longo de 2025. E parece que a esfera da energia do Natal, ela deixa todos nós emanando amor, paz, querendo tranquilidade, todo mundo assim com aquele cansaço de fim de ano. E com essa energia que vem junto ao Natal, que vem junto a toda essa harmonia entre as famílias, união, pessoal se preparando para a ceia, se preparando, comprando os presentes, e esquece de pensar em como vai ser o próximo ano. Porque quando a gente está ali no Natal ou próximo do Ano Novo, a gente já começa a refletir. E a gente não pensa em como vai ser, quais as mudanças a gente vai trazer para o próximo ano. Parece que é só quando chega o Réveillon. Não, quando chegar o Réveillon, eu vou pensar nos meus planos para o próximo ano. Ou quando chegar janeiro, eu vou pensar o que eu vou fazer. Então, ao invés de a gente já entrar nessa sinergia de como a gente pode ser no próximo ano, como a gente pode melhorar para o próximo ano, a gente fica sempre postergando. Não, depois que passar o Natal, eu penso nisso. Não, depois que passar o Ano Novo, aí que eu vou pensar no que eu vou fazer. E ao invés de aproveitar essa oportunidade de agora, a gente pensar no hoje, você já está aí se preparando para a ceia, indo ao mercado fazer as compras, comprando os presentes de Natal, já começa a pensar tudo que você está vivendo hoje, que você está buscando junto com essa energia natalina, o que você quer trazer de transformação para você no próximo ano? A gente não precisa sempre ter que ficar postergando as mudanças, postergando quem a gente quer ser. Porque lá na frente, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar alguém. Não, porque quando eu conseguir tal coisa, daí sim eu vou fazer aquilo que eu quero. A gente está sempre esperando o próximo momento da vida. A gente está sempre esperando o próximo passo, a gente está esperando a hora certa. E essa hora certa, ela nunca vai chegar, porque a gente está sempre esperando outra coisa. Você nunca está pensando no hoje, nas bênçãos que você tem hoje. Você está sempre procurando o próximo, sempre procurando a próxima coisa que você vai conquistar, a próxima viagem, o próximo cliente, o próximo nível de trabalho que você quer chegar. Você está sempre esperando a próxima coisa para você se sentir feliz. E você não percebe a felicidade na simplicidade das coisas que você já tem, das coisas que você vive hoje. Porque você só olha para frente. Teve uma vez que eu encontrei uma mulher num café, ela queria me falar um pouquinho sobre o negócio dela e tal. E ela falou assim: Nai, eu me planejei o meu negócio inteiro para atingir um cliente top, um cliente, não sei o que. Eu olhei para ela e falei assim, porque vocês sabem que eu sou prática, né? Eu olhei para ela e eu falei assim, mas esse não é teu cliente. Tu tá com teu olhar tão para cima que tu não tá olhando quem tá na tua frente. E eu trouxe essa mensagem porque muitas vezes você tá olhando para cima demais. E aqui eu não tô falando de olhar para cima, de olhar para Deus, espiritualizar, não. Você tá querendo só superioridade, você tá querendo algo inatingível, você tá sempre pensando no superior, em eu quero ser melhor, eu quero ser superior, e você não tá olhando para frente. Você fica naquela idealização daquilo que você quer, daquela busca incessante daquilo que vai te trazer felicidade, e esquece de olhar quem tá na tua frente. Porque quando a gente olha para cima demais, a gente infla o nosso ego. E o nosso ego, quando a gente infla o nosso ego, a gente sai da nossa consciência. Porque o nosso ego, ele pensa só na gente. Ele tá ali, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou atrás. E que bom que você tem as suas metas, ambições de crescimento profissional. Sim, não é sobre isso. E sim sobre você estar olhando na sua direção. Porque a sua felicidade, o seu crescimento, ele está ao seu redor.
E é nos pequenos passos do seu crescimento, do dia após dia, que você vai subindo os degraus. E daí o seu olhar ele vai crescendo, acompanhando o seu crescimento. E quem acompanha as minhas lives, quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu sempre falo que se hoje você ainda não recebeu aquilo que você está pedindo há tanto tempo, é porque você não está preparada para receber. Se você quer, porque eu quero ter o carro X, porque daí vão me olhar, porque daí é por isso que eu quero, porque eu vou me sentir bem, porque... É exatamente por isso que tu ainda não recebeu o que tu quer. Porque o teu olhar está focado única e exclusivamente no teu ego e não naquilo que tu vai fazer pelo outro. Porque uma coisa é tu entender, não, eu quero buscar tal coisa porque milhões de vidas vão ser transformadas, porque as pessoas vão se sentir bem com o meu trabalho, com o meu servir, e não porque é o teu prazer, o teu único e exclusivamente teu prazer. Porque quando tu batalha pelas coisas pensando apenas em ti, as coisas não vêm. Se hoje tu tá querendo, não, eu tô querendo ganhar, sei lá, eu quero ganhar 10 mil. Tá, mas por que tu quer ganhar? Quando a gente fala eu quero ganhar, é como se você tivesse assim, não, eu mereço, eu vou ficar aqui esperando, porque eu mereço ganhar. Eu sou boa, eu mereço ganhar. Não. Aí o dinheiro ele não vem, gente, é tudo energia, principalmente quando a gente fala de dinheiro, tá? É fluxo energético. Para te ganhar algo, tu tem que dar algo. O ganhar é a troca do dar e receber. Então, se você não está ganhando o que você está querendo, o que você está emanando para o universo? Será que você está só querendo, está só pedindo, está só querendo tirar do outro, pensando no seu bem-estar, pensando no seu prazer? Ou você está pensando primeiro em ajudar alguém, em transformar a vida do seu cliente, das pessoas ao seu redor, para daí sim você conseguir ir crescendo dentro do seu profissionalismo, dentro do seu propósito de vida, daquilo que você ama fazer. Porque as pessoas acham que os outros têm que dar as coisas para elas. Não, eu mereço ganhar tal coisa. Não, eu mereço porque eu trabalho um monte. Eu quero ganhar o salário X. Por que eu ainda não ganho? Poxa, eu trabalho, não vejo a cor do dinheiro. É exatamente por isso. Porque a tua mentalidade está voltada única e exclusivamente para ti e não para o próximo. Quando eu criei o método GAST, que é guiar, ajudar, servir e transformar, foi exatamente para ser uma bússola na vida dessas mulheres que querem se transformar através da transformação dos outros. Então, como que você vai fazer isso? Guiando as pessoas, guiando o seu cliente. Você vai fazer isso ajudando o seu cliente, ajudando as pessoas ao seu redor, servindo, para daí sim essas pessoas serem transformadas. E essas pessoas transformadas, elas também vão transformar a tua vida. Porque sempre que você fala assim, eu tô comprando para ajudar a fulana. Não precisa ajudar ninguém, tá? Tu não é a alecrim dourado que, eles precisam da minha ajuda, não. Eu até acho engraçado que tem algumas pessoas que às vezes vendem na rua e elas falam, compra pra me ajudar. Gente, não tem que comprar pra te ajudar, tem que comprar porque é o teu trabalho e a pessoa precisa do teu produto. Ninguém tem que ajudar ninguém no sentido de vitimismo. Não, saiam da esfera do vitimismo, que aqui ninguém é vítima de ninguém. Então assim, porque fulano tem que me ajudar. Meu amigo tem que comprar de mim pra me ajudar. Poxa, minha amiga, não tem. Desculpa falar, não tem que comprar de ti. Se ela não quiser, ela não precisa comprar de ti pra te ajudar. Ela vai comprar se ela quiser usar o teu produto ou o teu serviço. Então, para de achar que as pessoas te devem alguma coisa. E daí eu volto a falar do teu ego. Porque as pessoas, elas não te devem nada. E a partir do momento que tu entender isso de fato, de que realmente, ninguém me deve nada, ninguém precisa comprar de mim. Nossa, mas é o mínimo que eu espero de uma amizade. Legal, todo mundo espera reciprocidade. Mas às vezes o produto que tu vende não é o produto que a tua amiga usa. Então, ela te apoia de outras formas, te apoia em palavras, te apoia
comprando um presente, enfim. Mas ninguém tem que te ajudar. As pessoas, quando você fala dessa forma, com a esfera do vitimismo, você pensa novamente no seu próprio ego. E aqui a gente não precisa disso. Quando eu trago o guiar, ajudar, servir e transformar, o ajudar é tu ajudar o outro de forma genuína. E não porque o outro precisa de ti. Até porque daí a gente entra naquela esfera da mulher salvadora, que eu já falei algumas vezes. E não, você não é um alecrim dourado. Você não é a mulher salvadora, a mulher guerreira que vai fazer tudo para todo mundo e que todo mundo precisa de ti. Não. As pessoas não precisam de ti dessa forma. A única pessoa que quer que os outros precisem de ti é você. Você que entra nessa forma. Não, porque se eu me sentir útil para os outros, eu vou ficar feliz, porque os outros precisam de mim e assim eu vou me sentir amada. É a sua forma de validação contigo mesma. Quando você acha que você está ajudando, não, estou ajudando porque aquela pessoa precisa de mim. Não, você está se validando. É a única forma que você consegue validação, é sendo útil para os outros. Porque daí você esquece de quem você realmente é, da sua validação interna, porque você não é o que você faz pelos outros. Porque hoje, se tu não fizer nada pra ninguém, pelo que as pessoas vão lembrar de ti? As pessoas vão lembrar de ti pelo que tu é, pelas palavras que tu fala, pela forma gentil que tu trata os outros, ou as pessoas só vão lembrar de coisas ruins? As pessoas têm prazer em estar na tua companhia, porque muitas vezes você ainda não entendeu. Você acha que as pessoas estão ali contigo porque elas sentem a tua utilidade, você está sendo útil para elas, e na verdade você só está alimentando o seu próprio ego, alimentando quem você é, quem você acha que você é. Não, porque assim eu vou ser amada, eu vou ser vista, se eu fizer tudo para todo mundo. E daí a mulher fica cansada, exausta, porque tá toda hora fazendo e ninguém tá fazendo nada por ela. Claro que já tá fazendo tudo pra todo mundo, por que alguém vai fazer alguma coisa pra ti? Tu nem se permite que alguém faça alguma coisa pra ti. Então a mulher, ela precisa entender que a validação dela não vem por ajudar todo mundo, não vem por fazer tudo toda hora, e sim de ela olhar pra dentro e entender quem eu realmente sou. Quem eu sou apesar de fazer as coisas pelos outros. Se eu não estiver aqui, o negócio não anda. Se eu não estiver aqui, nada funciona. Será? Porque às vezes a gente acha que as pessoas não vão sobreviver sem a gente. E o que eu quero trazer de reflexão hoje é, né, Deus queira que não, óbvio, mas se hoje você morrer, a vida vai continuar. As pessoas vão sofrer, as pessoas vão se lamentar, mas a vida vai continuar. E o que você deixou? O que você fez de transformação pelo outro? Será que você vai ser lembrada só pelo que você fazia? Ou por quem você é? E as pessoas, elas estão tão presas ao fazer, ao agir, ao estar toda hora fazendo, a não ter tempo, porque tá tudo corrido, porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo, que realmente as pessoas vão sentir falta apenas do teu serviço e não da tua pessoa, de quem tu é. Mas a partir do momento que tu entende e que tu sabe o que tu faz pelos outros, o que tu faz pelo mundo, as pessoas vão te ver de forma diferente. Você não precisa salvar a vida de ninguém. Porque se eu não trabalhar, o meu filho não vai ter... não vou conseguir pagar a faculdade do meu filho. Ok, estamos sendo racionais, estamos sendo com a medida certa, peso e medida. Mas todo mundo consegue sobreviver. E por que eu trago essa reflexão? Para você sair da esfera da exaustão. Para você parar de dizer assim, eu só trabalho, aí vem o próximo ano, eu já tô cansada desse ano, e ano que vem começa tudo de novo. E eu já tô cansada do ano que nem começou ainda, eu já tô cansada. Porque eu já vou ter um monte de serviço, porque eu não aguento mais, porque vai ser a mesma coisa, porque nada vai mudar. Realmente, nada vai mudar se tu não mudar.
Se tu continuar com os mesmos comportamentos e hábitos que tu tem hoje, a tua vida não vai mudar. Se tu hoje fuma e o médico fala pra ti, olha, tu tem 6 meses de vida, ou tu para de fumar, ou tu vai morrer. Tu vai fazer o quê? Não, opa, preciso parar de fumar. Então você vai criar esse alerta quando alguém te fala alguma coisa. E por que pro próximo ano tu não consegue ressignificar as coisas que tu queres mudar? Porque só criando essa consciência de, não, se eu continuar dessa forma, o negócio não vai dar bom. É a mesma coisa com hábitos ruins da nossa saúde, da nossa vivência, do dia a dia. A gente precisa, sim, pensar nisso tudo. Porque não adianta a gente entrar no próximo ano, igual agora, já tá todo mundo assim, ó, parece que se arrastando. Eu não sei por quê. Eu não sei por que as pessoas, elas ficam assim, ó, querendo cancelar tudo, querendo dizer, só preciso descansar, só preciso descansar. Gente, até mês passado era novembro, ninguém tava assim. Em 30 dias todo mundo ficou cansado. Passou o ano inteiro aqui, ó, trabalhando, ralando. Agora em 30 dias, meu Deus, tô exausta. Ai, meu Deus, tô cansada. Ai, não aguento mais. Tá, tudo isso em 30 dias? Gente, isso é tão psicológico. Parece que as pessoas, elas estão assim, ó, não, chegou dezembro, é a minha hora, é agora que eu vou descansar. Tá, beleza. Então passou dezembro, janeiro pegou aqueles dias de férias, aqui é feriado e tal, ali no início do ano. E depois, tu vai começar o ano como? Ai, descansei 10 dias, tô revigorada. Será? Ou vai dar 15 dias, tu vai estar reclamando de novo? Porque agora eu já tô cheio de serviço? Porque toda a vida é isso? Porque todo mundo sempre cheio de coisa pra mim? Porque eu que dou conta de tudo? E daí você começa de novo, no mesmo ciclo. Querendo que os outros mudem. Querendo que as pessoas ao teu redor, sim, mudem e não você. Não adianta esperar dos outros algo diferente, sendo que você não muda. Porque eu sempre falo, não é sobre os outros, é sobre você. É sobre você se transformar. É sobre você olhar para o seu interior, ter plena consciência de que você é falha, sim, e que você precisa mudar, não o outro. Esses dias eu fiz uma live aqui e um homem estava assistindo. E ele me respondeu, ele assim, ai, Nay, eu assisti a tua live, e ele sabe que eu conheço a ex-mulher dele, né? E se eu tivesse casado ainda, eu ia dizer pra minha ex-mulher assistir a tua live, porque ela precisaria muito ouvir o que tu tá falando. Aí eu respondi pra ele assim, olha, eu não sei se tu percebeu, mas na live eu tava falando sobre relacionamentos, e eu falei pra ele assim, na live eu estava falando sobre mulher e sobre homem. E olha o que tu me trouxe. Tu me trouxe só a questão da tua ex-mulher. Tu só viu os defeitos dela na live. E por que tu não olhou pra ti? Quando eu falava dos homens na live, tu não prestou atenção. Só prestou atenção nas coisas dela. E eu entendo e eu sei que ele tem um padrão egocêntrico, né? Eu conheço, mas assim, eu trago isso porque assim, ó, às vezes você tá aqui me ouvindo e você acha que o problema são só os outros. Porque você não quer olhar pra ti. Tu se acha perfeita. Tu acha que não tem problema nenhum. Tu acha que todo mundo tem problema, menos tu. E isso é uma grande falha da humanidade. Poucas pessoas são humildes o suficiente para dizer assim, não, eu sou falha. Eu sou falha, eu errei, eu erro todos os dias. Porque nós erramos todos os dias e tá tudo bem. Mas a gente não pode permanecer no erro. É igual num trabalho. Tu fez uma coisa errada, mas teu cliente não vai comprar aquilo ali se tá errado. Se tá quebrado, enfim. Tu precisa arrumar. Pra quê? Pro teu cliente estar satisfeito. E pra ti ficar satisfeita com a mulher que tu é, tu também tem que mudar. E parar de achar que o problema são só os outros. Até porque é ação e reação. Quando tu olha pra dentro de ti e tu consegue mudar, as pessoas que vão reagir a ti vão reagir diferente, porque elas vão perceber que tu mudou. É impossível tu se transformar ou tu mudar e tu não perceber que as pessoas estão diferentes contigo. Porque tu tá nesse movimento, sabe? E quando acontece esse movimento, todo mundo nota. Todo mundo percebe, nossa, como a fulana tá diferente. Ela tá mais calma, tá menos estressada. Aconteceu comigo, tá? A moça que trabalha lá em casa, a Dani, ela falou,
Nai, tu é outra pessoa, ela me conhece há 5 anos. Tu é outra pessoa, e eu realmente digo, gente, eu sou outra pessoa de 3 anos atrás. Quem me conhece sabe, tem que me conhecer de novo, tá? Os valores e os princípios, a gente permanece porque eles são alicerçados em quem a gente é. Então, valores, ética, essas coisas, eles são alicerçados. Mas os comportamentos e hábitos a gente pode mudar. E as pessoas que antes nos conheciam de uma forma e agora nos conhecem de outra, percebem essa mudança. E daí é uma escolha, porque pode ser que essas pessoas queiram ficar perto de ti. Ou pode ser que essas pessoas não aguentem a tua nova versão. E sabe o que vai acontecer? Elas vão se afastar. E tá, tudo bem, porque ninguém precisa permanecer na tua vida. Ninguém. Como eu falei, não é um alecrim dourado, ninguém precisa permanecer na tua vida se a pessoa não consegue mais conviver com essa nova versão tua. Mas o grandioso disso é que tu gosta e consegue conviver com a nova versão que tu tens. Então, o importante não são os outros. O importante é tu agradar a Deus e tu agradar a ti mesma. Mas não numa forma de egocentrismo, e sim numa forma de tu ter melhorado. Nossa, como é bom ser melhor assim. Eu tenho algumas alunas da mentoria que elas falam assim, Nai, eu tinha tanta energia masculina, que agora que eu tenho a minha energia feminina, que eu consigo equilibrar, que eu consigo dosar, eu digo, como eu era assim? E eu falo, eu te entendo porque eu vivi isso. E eu sei como é sair desse lugar e dizer assim, eu não quero voltar para esse lugar nunca mais. Porque é um lugar que não traz paz, é um lugar de excessos, é um lugar de cansaço, de reclamação, só de sentimentos ruins. Então esse lugar não é um lugar saudável para a vida da mulher. E eu não tô falando que você não tem que batalhar, você não tem que trabalhar um monte, não, a gente trabalha um monte. Eu te entendo, e eu como mãe solo, eu também entendo muito, porque eu tenho meu filho, ele precisa de mim. Então eu não tô falando que, não, mas a vida dela é linda, é maravilhosa, não. Todos nós temos as nossas batalhas, todos nós temos as nossas lutas. Mas a forma como nós encaramos, a forma como nós vemos a vida é que muda tudo. Eu poderia estar reclamando, eu poderia estar estressada, eu poderia estar, sei lá, esbravejando por aí, sendo grossa com todo mundo, tratando mal as pessoas, porque eu tô com problemas. E eu tô com problemas, você tá com problemas, todos nós temos problemas. E todos os problemas têm solução. Mas a forma como nós vamos lidar com eles é que muda tudo. Então, quando você olha pra dentro de você e pensa assim, eu poderia ter respondido diferente. Eu poderia ter feito algo diferente. É quando você começa a se analisar e ver, realmente, eu preciso melhorar nisso aqui. E eu vou contar algo pra vocês muito pessoal, que eu sempre falo que eu trago a minha vulnerabilidade aqui pra vocês. E eu sempre tive muita dificuldade em pedir ajuda. Pedir ajuda não, pedir desculpa. Pedir ajuda também, mas isso entra pra outra pauta. Pedir desculpa. Eu sempre tive muita dificuldade em pedir desculpa. E esse ano passado, eu comecei a perceber que eu tinha essa dificuldade, porque até então eu não sabia que eu tinha essa dificuldade em pedir desculpas. E eu entendi que ao longo da minha criação, não me ensinaram a pedir desculpa. E não é um pedir desculpa assim de, esbarrei em alguém. Não, é um pedir desculpa com relação a relacionamentos interpessoais, amigos, familiares, relacionamentos amorosos. E eu percebi que foi porque ao longo da minha vida, as pessoas próximas a mim não pediam desculpas uns aos outros. E quando eu acendi esse alerta, eu preciso ensinar meu filho a também pedir desculpa. E como que eu vou ensinar ele? Eu pedindo desculpa pra ele. Então tem momentos que às vezes eu falo, filho, a mamãe errou, realmente, desculpa. A mamãe também erra, eu falo pra ele. Porque eu não tive isso. E com certeza isso influenciou hoje nas minhas decisões e na forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, muito do que a gente viveu na nossa criação é o que nos molda hoje. E quando eu percebi que eu não sabia pedir desculpas, eu lembro que eu criei essa consciência assim, é algo que eu preciso melhorar. Eu realmente tenho essa dificuldade, não foi algo que eu fui ensinada e é algo que eu pratico todos os dias. Que depois que eu aprendi a essa humildade do pedir desculpa, sair do egocentrismo, sabe?
realmente isso também transforma vidas. E talvez você também tenha essa dificuldade de dar o braço a torcer. E isso é meio perfil de mulher, né? Ai, gente, eu não sei, eu falo com várias mulheres, né? E eu percebo que as mulheres, elas têm dificuldade em dar o braço a torcer. Eu não vou dar o braço a torcer, eu tô certa. Quer ver com os maridos, né? Com os maridos. Não, eu tô certa e ele tá errado. Eu não vou pedir desculpa. Ele que vem pedir desculpa pra mim. E aí você entra nesse ciclo vicioso de hábitos ruins, comportamentos ruins, tudo por causa de um pedir desculpa, gente. Hoje eu olho pra trás e penso assim, meu Deus, é algo tão simples, mas que a gente não é condicionado a isso. E aqui eu tô dando exemplo das desculpas, mas pode ser um simples ato de pedir ajuda, como eu falei no início. Às vezes você não consegue pedir ajuda. Às vezes você tá extremamente sobrecarregada e não quer pedir ajuda para não mostrar fraqueza. Que às vezes pra você é uma fraqueza, pro outro nem é. Às vezes pro outro é só, vou ajudar a fulana. E pra você tá sendo assim, meu Deus, vou ter que pedir desculpa, vão achar que eu não consigo, vão achar que eu sou fraca. Você tá ali sofrendo internamente e a pessoa que tá recebendo aquilo que você tá pedindo, por que tu não me ajuda aqui? A pessoa vai lá, tá, beleza, eu não sabia que tu precisava de ajuda. Tudo é a forma como a gente se comunica, a forma como a gente lida com a vida. E você pode escolher o caminho. Eu quero agir de uma forma mais ríspida, mais rígida, ou eu quero agir com leveza. Mas para você conseguir agir com leveza, você tem que baixar a sua energia masculina. É aqui, eu sempre falo, e é aquele yin yang, vocês já viram? Que é uma bola preta e uma bola branca, tipo uma onda assim, o yin yang, é isso. Você tem que também dançar ao longo da sua energia feminina e masculina, para você não ficar nesse nível sobrecarregada de sensações, de sentimentos, e assim você vai conseguir cada vez mais entender quem você é, conseguir se interiorizar daquilo que você busca para sua vida. Porque às vezes você tá indo na contramão, você não quer mais isso ali. Você tá insistindo em algo que não faz parte mais da sua vida. E se você percebe que isso não faz mais parte da sua vida, por que você tá insistindo nesse caminho? Às vezes por uma questão de mostrar para sua família que você tá dando certo. Não, eu preciso mostrar agora, eu não posso desistir. Agora eu já comecei, eu tenho que ir até o final. E quantas mulheres passam por isso? De não dar o braço a torcer. De não querer mostrar que é falha. De não querer mostrar que passa por dificuldades. Todas nós passamos. Algumas mais, outras menos. Algumas com mais sabedoria, outras menos. Algumas com mais humildade e outras menos. Mas principalmente, não queira provar nada pra ninguém. Só tem que provar pra ti mesma. O que tu faz hoje pros outros? Agrada a Deus? Beleza. Ou tu passa a perna nos outros pra se dar bem, tu faz maldade, tu faz aquele jeitinho brasileiro. Você não precisa provar mais nada pra ninguém, você já tem a sua vida, você tem que seguir o seu caminho. Querer a aprovação dos pais, que eu falo sempre que é inconsciente, né? Nós temos essa questão do inconsciente muito forte, que é onde ele vai nos levando, sem a gente querer, muitas vezes, para caminhos que não são nossos. Então, quando você traz para você essa consciência, você entende, realmente eu tô insistindo em algo que não é mais para mim. Isso aqui não faz mais sentido. Por que eu quero provar ainda para alguém que eu consigo? A pessoa já nem tá mais do meu lado. E às vezes acontece quem perde os pais, quando os pais já são falecidos. E eu digo assim, não importa se eles estão aqui ou não, você ainda está querendo agradar os seus pais, querendo ser vista. E o querer ser vista, querer provar pra alguém, por que tu tá querendo provar as coisas? E cada vez que tu quer provar algo pra alguém, seja a sua capacidade, seja você ser boa em algo, sempre que você quer mostrar demais pra alguém, menos você tá se agradando. Porque você só tá olhando pro outro. Porque como os outros vão te enxergar. E quando você quer que os outros te enxerguem, você deixa de se enxergar. Não, eu quero isso pra mim. Mas eu tô indo contra aquilo que eu acredito só pra agradar. E daí você vai vivendo uma vida que não é sua. E isso vai te murchando, te frustrando,
te levando para caminhos que você não quer estar, para lugares que você não quer estar, para mesas que você não quer estar. Gente, eu saí de muitas mesas, tá? De amizades de 30 anos, de pessoas que têm hábitos, convívios que não fazem parte de quem eu sou. E tá tudo bem, cada um tem que seguir o seu caminho. Você não precisa ficar em lugares que não agradam o seu coração. Não é a sua mente consciente, porque tem momentos que a nossa mente consciente tem que estar em locais, socializar, como diz o outro, né? Mas não aquilo que agrada o seu coração. Porque se desagrada, se tá em algo assim que o teu coração tá sentindo que você não deve estar ali, é porque você tem que sair desse lugar. E eu não sei nem por que eu tô falando. Eu sempre falo assim, vocês sabem que eu começo a falar e eu vou, e eu não sei, mas alguém tem que ouvir isso. Se é alguém que tá aqui online, ou se é alguém que vai assistir depois no YouTube, mas sempre que eu falo é porque alguém tá precisando ouvir. E talvez você esteja nessa bifurcação, que você não sabe pra onde você tem que ir. E principalmente agora que é fim de ano, e vem esses pensamentos, essas enxurradas de pensamentos de pra onde eu vou, será que eu continuo aqui? Será que eu continuo nesse caminho que me traz angústia? Será que eu continuo aqui por conta de, às vezes, financeiro? Às vezes porque eu preciso de alguém? Será que eu tô pensando só no que eu preciso? E tô deixando outras pessoas infelizes ao meu redor, porque daí eu tô sendo amargurada, braba. Então, se você hoje tá nessa bifurcação que você não sabe pra onde vai, não sei se vocês estão de caderninho, né? Porque eu sempre falo, vem pra live com caderninho. Vem com as anotações pra tirar os insights. Eu quero que você escreva qual caminho eu vou querer pra 2026. É o que eu tô seguindo? Ou eu tenho que fazer uma escolha? E quando você tiver que fazer essa sua escolha, desses dois caminhos, eu quero que você escreva os prós e os contras dos dois caminhos. Porque a gente não tem o costume de fazer isso. A gente muitas vezes toma decisões por impulsividade. E tem uma frase que fala que a gente, eu não sei de onde é essa frase, né? Que a gente não deve tomar decisões cansada ou à noite, né? A gente tem que sempre esperar dormir para acordar e tomar decisões. Porque durante o sono, o nosso cérebro, ele, né, se restabelece, consegue oxigenar e a gente consegue ter mais clareza no outro dia. Então, se hoje você não tá tendo clareza de qual caminho seguir, eu quero que você escreva os prós e os contras dos seus caminhos para 2026. Se eu continuar fazendo o que eu sempre faço hoje, né? Tô fazendo aqui o que eu sempre fiz. Eu vou atingir os meus objetivos em 6 meses ou em dezembro? Se eu sair daqui, eu vou conseguir chegar onde eu quero? Até em junho? Dá um exemplo em junho. Não vamos botar no final do ano, né? Vamos botar uma meta aí mediana. O que eu preciso fazer se eu continuar nesse caminho? E o que eu preciso fazer se eu ficar nesse caminho aqui, ó? Eu tenho 2 caminhos, 2 opções. Se eu ficar aqui, vai acontecer isso, isso, aquilo. Mas pode acontecer isso, isso, aquilo, os prós e contras. Se eu escolher o outro caminho, vai acontecer isso, isso, aquilo. Mas pode ser que também aconteça isso. E quando a gente enxerga, porque uma coisa é a gente verbalizar, eu vou falar, quem sabe seja isso, quem sabe... Agora, quando tu escreve e tu lê, o teu cérebro vê, olha, aqui tá bom, aqui tá ruim. E será que eu tenho que manter o meu ego? Será que eu tenho que manter a visão do que as pessoas vão pensar sobre mim? Só pra manter aqui, ó, o que as pessoas estão vendo? Ou é isso aqui é o que eu realmente quero? Porque chega uma hora na nossa vida que a gente tem que dar tchau. E não é fácil. Vou contar pra vocês. Gente, eu encerrei 10 anos de representação comercial esse ano. 10 anos. E não foi fácil. Porque eu tive que deixar muitos padrões pra trás. Eu tive que deixar crenças, eu tive que deixar imagem. Meu Deus, mas o que vão pensar de mim? Porque vão achar que... Tá, mas aquilo não agradava mais meu coração. Aquilo não me pertencia mais. Eu já estava com outros planos. Eu já estava querendo, né, ir para um outro caminho. E a gente tem que dar tchau.
E dar tchau não é fácil. Fechar portas não é fácil. Nem janelas. Mas às vezes é necessário. E pra gente tomar esse tipo de decisão, porque aqui eu tô falando do trabalho, mas pode ser numa vida pessoal, pode ser num relacionamento que não tá legal, pode ser em amizades que eu não quero mais conviver. A gente tem que dar tchau dói. Tomar decisões dói. Ser adulta dói. Ser criança também dói, mas ser adulta consciente, porque não adulta com a menina ferida, ser adulta consciente dói, porque nós nos tornamos autorresponsáveis pelas nossas decisões. Ninguém vai pagar o preço da tua decisão. Não vai ser a tua mãe que vai te salvar da tua decisão, não vai ser teu marido, não vai ser ninguém, vai ser só tu. E as tuas decisões, elas podem interferir em muitas pessoas ao teu redor. Por isso, sim, é necessário você escrever sobre a sua bifurcação, sobre os caminhos que você vai seguir, sobre as portas que você vai fechar, sobre as escolhas que você vai ter que tomar, porque é através disso que a tua vida vai mudar em 2026. Não adianta nada tu ficar repetindo, porque lá eu vejo, porque em janeiro eu vejo, porque em fevereiro eu vejo, porque depois do carnaval eu vejo, e chegou maio, e tu ainda tá, porque eu não fiz nada, já estamos na metade do ano. Então eu sempre falo que todas as nossas decisões, elas não podem ser postergadas. Quanto mais você adia, mais tarde fica. E parece que você fica deixando tudo para depois. Mas quando você coloca na ponta do lápis, não, é isso que eu vou buscar. É isso que eu tenho para fazer em 2 meses, é isso que eu tenho para fazer em 6 meses. Toda a tua vida vai mudar. Então não deixe para janeiro para tomar uma decisão. Não deixe para fevereiro. E pode ser isso que eu nem... vou fazer um drama, né? Aqueles dramas assim. Porque pode ser que nem janeiro chegue, porque aconteceu alguma coisa. Claro que eu não vou falar isso, né? Mas é a real, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então a gente não pode deixar as coisas para amanhã. E a gente está sempre postergando, porque nós estamos postergando também a nossa felicidade. Porque a gente condiciona a nossa felicidade em quando a gente atingir tal coisa. Você só condiciona ao outro. A outra coisa que vai chegar. Aquilo que tu vai buscar. Aquilo que tu quer. Então tu tá sempre assim, cansada. Então não. Eu quero que agora você decida. Não, decidi. Não vou mais postergar. Vou tomar decisões. Deu até uma palpitação aqui em ter que tomar decisões difíceis, dá. É igual decidir ter filho. Também é uma decisão importante. Uma decisão difícil também. Então tem que ser consciente. Sim, decisões difíceis, com consciência, dão uma palpitaçãozinha assim, ó. E eu quero que você entre em 2026 exatamente com essa clareza no coração. Em não negar mais os teus desejos. Não esperando a aprovação das pessoas. Não espere. Faça o que teu coração manda, porque, gente, o nosso coração, ele é muito sábio. Quando a gente fala assim de que sabe aquele momento de será que eu vou, será que eu não vou, que a gente fica assim, e o coração dispara. Gente, o nosso coração, ele é muito sábio. Quando a gente fala de coração, razão, parece algo meio de história, né, de historinha e tal, e não, o nosso coração, ele é sábio, ele é um órgão que ele pulsa e ele vibra conforme os nossos sentimentos. Então não ignore o teu coração. Se o teu coração tá clamando para te fazer uma coisa, faz com consciência, mas não ignora o teu chamado do teu coração. Ele tá ali, ó, tá ali. E tu fica, não, eu não posso, porque vão pensar isso, vão pensar aquilo, e o teu coração tá ali. Então não, que 2026 você coloque para fora o que o seu coração quer, que o seu coração vibra por você, com consciência, com decisão, com autorresponsabilidade, que você tenha sabedoria e discernimento para todas as decisões que você vai tomar em 2026. Que Deus abençoe muito os teus caminhos e as tuas escolhas. Que você tenha clareza da transformação que você pode causar na vida das mulheres ou na vida das pessoas que você trabalha ou na vida da sua família. Mas que você não deixe mais
de agradar a você mesma, agradar o seu coração. Foque em você ser uma nova mulher transformada. Não uma nova mulher que pensa, vou pensar só em mim agora, eu vou ser feliz. Não, não é isso. E quem me conhece aqui sabe que não é isso. E se você tá ouvindo, é porque você entendeu que não é sobre se inflar disso, e sim sobre transbordar. Transborde daquilo que você está cheia, que você esteja cheia de amor, que você esteja cheia de coisas boas para todas as pessoas ao seu redor e que você consiga transbordar isso para os outros. E não mais querendo agradar, e sim agradando a ti mesma. Porque quando tu estiver feliz e agradando a ti mesma, as pessoas vão perceber, as pessoas vão te amar cada vez mais. Porque as pessoas, nossa, tu tá tão diferente, o que aconteceu? Tu simplesmente está sendo tu. Quem tu é em essência, quem tu nasceu para ser e não para agradar, e sim quem tu realmente é. E eu espero que tu descubra quem tu realmente é, e que apesar das pessoas virem te dar conselhos, não escute todos os conselhos dessas pessoas. Elas não sabem da tua vida. E outra, elas vão julgar a tua vida através das vivências dela. As pessoas sempre vão julgar as tuas escolhas e as tuas decisões baseadas no que elas têm de experiência. E o que elas têm de experiência é na vida delas. Não tem nada a ver com a tua. É por isso que falam, se conselho fosse bom, se vendia. É mais ou menos isso. Que não é isso, obviamente. As pessoas muitas vezes querem nos dar conselhos porque nos amam, porque querem o nosso bem. E na verdade, incluindo os nossos pais, eles querem nos dar conselhos pelo nosso bem, baseado nas experiências deles. E sabe uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça? É assim, bom, se eu quebrar a cara, quem vai quebrar a cara sou eu, né? É assim que eu vou aprender. E é assim que eu acho que você também vai aprender. Porque aí você, mas eu te avisei, avisou. Que bom, mas eu precisava testar. Eu precisava ver se ia dar certo. Testei. Não deu certo? Beleza, tô viva, tenho saúde, bora pro próximo. Sem vitimismo. Aqui a gente vai pra frentex. Chora o tempo que precisa, interioriza tudo que tu viveu, entende, dá aquela minguada, meus planos não deram certo, eu batalhei por isso, não deu certo, fiquei nisso, fiquei naquilo tanto tempo e não vingou. Tudo certo. Vive o luto, que é um luto de expectativa, um luto de que ia dar certo, um luto de agora vai. Vive esse luto. Porque eu sempre falo, o luto, ele não é da morte de fato. Ele tem o luto da morte, mas tem o luto dos projetos, ele tem o luto dos relacionamentos, existe vários tipos de luto. Gente, eu lembro quando eu fechei a Nayana Guerra Acessórios, eu vivi um luto, foram 16 anos de empresa. E eu vivi um luto quando eu tive que fechar a Nayana Guerra Acessórios. Foi que eu fiquei anos sem querer pegar um alicate na mão, sem querer pegar uma bijuteria na mão, porque foi muito sofrido pra mim fechar minha empresa. Porque eu sabia que era a melhor escolha, eu sabia que era a decisão que eu precisava tomar, consciente. E eu vivi o luto. Eu falei, não quero mais ver bijuteria na minha frente. Vivi por muitos anos esse luto. Hoje, claro, eu consigo entender, consigo ressignificar e que eu precisei passar por tudo isso. Mas vivam o luto das suas escolhas. Vivam o luto de dizer tchau. Porque se a gente não viver o luto, a gente vai postergar. E esse luto vai aparecer em outra coisa. Vai. Porque se tu não entender as tuas mudanças através desse luto, tu vai projetar de novo num outro projeto, tu vai projetar de novo numa nova pessoa, tu vai projetar num novo, sei lá, que você vai inventar, porque você vai estar sempre querendo tampar aquele buraco. Então vive sim o luto do que tu precisou deixar pra trás. Vive esse luto, interioriza, amadurece ele, deixa ele, chora, fica ali na posiçãozinha, assim. Daí eu sempre digo, parece que quando a gente tá sofrendo, a gente tá com aquela música Said I didn't come here to leave you. Parece que quando tá ali sofrendo, a música já vem automática na cabeça. Ai, gente, porque às vezes a gente só quer ficar ali sofrendo um pouquinho, e sofra mesmo. Sofra o tempo necessário que for. Viva esse momento.
Esse momento é teu, não é meu, não é de ninguém. Vive, entende ele, deixa ele passar. Se você está encerrando um ano, tendo que tomar decisões difíceis, deixa passar esse ano. 2026 já tá aí, ó, na porta, porque assim, né? Nós vamos dormir e acordar, tá, gente? Sendo bem realista, tu vai dormir e tu vai acordar e vai ser outro ano. Então, assim, a mudança, ela tem que vir e não vai ser assim, plim, acordei e vou mudar. Esse ano vai ser diferente, eu vou fazer diferente. Dá uma semana, tu tá cansada das tuas decisões, tá fazendo tudo igual, tá? Então, não é plim, é dia após dia. Pegou o caderninho, escreveu, bifurcação. Ó, se eu continuar aqui, vai acontecer isso, aquilo. Se eu mudar o ano e fizer isso, isso, aquilo, minha vida pode mudar assim. É isso. Façam isso. Escolhas, ó, na live de hoje. Meu Deus, falei tanta coisa que eu já nem lembro. Tô 50 minutos falando. Mas as últimas coisas que eu lembro. Dar tchau, viver o luto das suas escolhas, deixar o egocentrismo pra trás, pensar na transformação que você causa para as outras pessoas e que 2026 seja fantástico. Fantástico para você. Porque é o que eu quero realmente, que você se transforme. Que você não viva assim, deixando para depois, se deixando para depois. E até, deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem algumas mulheres na live que ainda não tem o meu livro A Preciosidade Feminina. Me chamem aqui depois que eu quero entregar o meu livro para vocês, tá? Que é o meu livro, é o e-book, né? Não é físico, mas eu quero mandar para vocês já entrarem no ano ressignificando alguns padrões de relação de mãe e filha, padrões comportamentais de vocês em relacionamentos. Então, quem quiser receber o meu e-book, me chama aqui depois que eu mando para vocês, tá? E, então, gente, semana que vem eu acredito que não vai ter live, porque eu vou estar com meu filhote. E acredito que, né, na muvuca, assim, não vai dar de conversar com vocês na terça-feira. Eu confesso que eu vou tentar. Mas, caso não dê, já tô avisando aqui que talvez esse seja o último Café com Calma do ano, mas ano que vem retornamos com força total com as lives. Aqui eu continuo com as aulas com as mentoradas normal, com a plataforma da Academia Gast. Quem não conhece pode acessar o link na bio. E desejar para vocês um fim de ano incrível, que vocês, nos próximos dias, na ceia de Natal, vocês consigam deixar mágoas para trás, sabe? Que vocês consigam olhar o dia do Natal com amorosidade, porque é um dia que a gente reúne família e às vezes reúne pessoas que até a gente não tem muita proximidade, né? Nesses momentos de fim de ano, reúne. Porque tem aquele que eu não gosto. Porque daí vem não sei quem. Porque daí traz a comida não sei quem. Então, assim, sempre tem aqueles mini atritos, né? Quando encontra a família toda. Então, assim, se preservem. A palavra que eu tenho pra deixar pra vocês é se preservem. O se preservar é não precisar falar mais do que vocês devem. Lembrem que eu sempre falo, e eu acho que eu vou propagar essa frase do meu pai pela eternidade. Meu pai dizia: Nayana, tu tem 2 ouvidos e uma boca pra te escutar mais e falar menos. Então façam isso. Escutem a sabedoria do meu pai, que já se foi há 25 anos, mas essa sabedoria eu gravei. Eu tinha 12 anos, 10 anos de idade e eu gravei e tô levando aí pela eternidade. Porque realmente, se preservem. Pode ser que vocês escutem coisa que vocês não gostem. Pode ser que vocês vejam coisa que vocês não gostem. Se preservem. Lembrem da essência do Natal, do porquê vocês estão ali, que é única e exclusivamente pelo nascimento de Jesus, e não para discutir com familiares ou discutir com ninguém. Se preservem, se guardem, guardem tudo aquilo que vocês gostariam de falar, o que vocês veem de errado, mas se preservem nesse dia, tá? Lembrem só de coisas boas. E a hora que vocês quiserem falar, vai brotar a Nay do lado de vocês e vai falar assim: se preserva. Não fala, se preserva. E vocês vão levar como mantra: vou me preservar, não vou falar, vou me preservar. Porque dá vontade. O espírito de Pedro baixa e dá vontade, mas não, se preserve. Se preserve. E é aí que já começa a mudança.
rinite tá atacada. Já começam as mudanças, então se preserve e fique tranquila, entre o ano tranquila, faça sua ceia tranquila e com certeza vai ser um ano incrível para todas nós. Eu tô muito feliz com as coisas que vão acontecer no próximo ano, porque muitas coisas e grandes coisas estão por vir. E eu espero que vocês estejam aqui comigo nesse processo, nessa caminhada junto comigo de tanto transbordar. Eu sempre falo pra vocês que tudo que eu passo pra vocês é porque eu tô tão cheia que eu só quero transbordar pra vocês. É como se o meu copo ele tivesse tão cheio que eu tivesse que botar em outro copo. Aí você vai se preencher e você vai fazer o quê? Opa, vou transbordar pra outra mulher. E assim a gente vai se transbordando, se preenchendo daquilo que com certeza alegra os nossos corações. Tá bom, maravilhosas? A Amanda falou que perdeu, mas eu vou colocar na plataforma, tá? Fica tranquila. Um grande beijo pra todas vocês. E quem quiser o meu livro, pode me mandar mensagem que eu mando aqui, tá bom? Beijo!